Agora, Tchau, eu gostaria que você contasse pra gente como nasceu o núcleo de dublagem da SBT. Bom, a dubladora começou por volta de julho de 1979, quando a gente sentiu a necessidade de se dublar VT no Brasil. Até então, a dublagem em videotape no Brasil não existia, só existia a dublagem convencional em celuloide, né? Que a dublagem tem mais de 30 anos no Brasil. Começamos os primeiros trabalhos ainda na Anhanguera, no estúdio pequenininho e tal, na base do laboratório, até que conseguimos desenvolver ao longo de 2 anos, mais ou menos, um know-how cada vez mais aprimorado, e a partir daí importamos equipamentos específicos para a dublagem em videotape. E daí até chegar a dublar a novela, o processo é longo, né? E essa verdade. técnica que vocês adquiriram, tem alguma inovação nessa dublagem que você faz em cassete, em videotape? Ao longo desses 4 anos, em função das necessidades que nós tínhamos e até do limite de equipamento, muitas vezes a gente desdobrava operações. Por exemplo, nós chegamos à conclusão que ao invés de usar um gravador de 8 pistas que ficava amarrado com as várias operações, ou seja, quando a gente dublava, a gente não podia sonorizar, ou vice-versa. Então nós extrapolamos o sistema de videotape que já estava desenvolvido e estabelecemos várias cópias para as várias pistas que seriam utilizadas para colocação de vozes, para contra-regra, para música. E isso nos dava uma abertura maior em termos de poder utilizar aquele equipamento mais sofisticado para a sonorização final, para a mistura de todos os elementos da dublagem, ou seja, as vozes, as músicas, os efeitos, a contra-regra. Então isso fez com que o processo se agilizasse muito mais. Então, nós ganhávamos tempo. Em paralelo a gente dublava, assim como sonorizava. Então, quando conseguimos desenvolver mais essa técnica dentro do processo de dublagem VT, que era uma complementação, mas importante ao longo do tempo. Aí que nós nos aventuramos a dublar novelas, que no caso teriam mais de 200 capítulos e tal. O crescimento do núcleo, então, decorre da dublagem, decorre da gravação das dublagens de novelas, né? Sim. Sim, porque nós tínhamos inicialmente uma produção limitada, com shows internacionais em videotape, com séries de filmes que eventualmente nós passávamos para videotape em função do barateamento de custos, né? Porque a dublagem em VT é diferente, inclusive sob o aspecto de custos da outra dublagem. Nós não precisamos gastar celuloide, que hoje é uma fortuna, né? Em proporção, dá quanto mais barato ficaria? Daria para fazer uma relação mais barata? Na época, uma série, por exemplo, que nós passamos para videotape, que custaria 4 milhões de cruzeiros na dublagem convencional, nos custou, dublando em VT, nos custou 1 milhão de cruzeiros. Quer dizer, era uma proporção fabulosa, né? E como é feito o processo da dublagem? Você recebe a matriz, me conta como que vocês procedem. Bom, nós importamos a novela, ela vem ou de Porto Rico, ou do México, ou como os filmes vêm, os programas em videotape vêm dos Estados Unidos. Nós recebemos uma fita videocassete no sistema de cor NTSC, que não é compatível com o brasileiro. Então, a partir daí, nós temos que passar essa fita que está em NTSC para o sistema PAL-M. Fazemos as edições dentro dos blocos, dos breaks, dos programas. Passamos para os nossos tradutores. Esses tradutores são muito mais adaptadores do que tradutores, porque eles têm que se preocupar com o labial de sincronismo, com o coloquial no linguajar brasileiro, né? E a partir daí são escalados os diretores de dublagem e, consequentemente, os dubladores que vão colocar as vozes. A partir daí são colocadas as vozes, são feitos os efeitos de contra-regra, são escolhidas as músicas da trilha musical. Tudo isso é misturado, que se chama tecnicamente de mixagem, e o produto final volta para essa fita que foi transcodificada no sistema de cor PAL-M para ir ao ar, né?
E o número de pessoas que trabalharam em todo esse processo, quantas pessoas vocês empregam, por exemplo, um capítulo de novela emprega para ser dublado? Uma novela, eu acho que seria mais fácil a gente citar. Por exemplo, Os Ricos Também Choram. Foi a nossa estreia em dublagem de novelas importadas. Os Ricos tiveram cerca de 120 pessoas trabalhando nos Ricos. Hoje a dubladora, a parte técnica operacional, tem cerca de 30 funcionários, mas nós somamos isso ao trabalho de cerca de 120 dubladores. Fora os outros elementos, tais como compositores, sonoplastas, contrarregras, técnicos de videotape, técnicos de áudio, operadores de áudio e tal, que vivem também trabalhando em função disso. Quer dizer, a novela dublada, importada, ela envolve uma ramificação enorme de pessoas trabalhando em função dela. Certo. E você me contou que vocês estão fazendo uma espécie de nacionalização desse produto importado. Como é que é feito isso? Como se procede essa nacionalização? Normalmente a novela, quando é feita no exterior, não existe uma preocupação, jamais quando fizeram algumas novelas, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, ninguém se preocupou com o fato de que essa novela poderia ser exportada eventualmente para o Brasil, né? Então, de repente, você tem uma abertura de novela com os caracteres em castelhano. De repente, você tem uma abertura de novela que não tem muito a ver com a realidade brasileira, porque é o enfoque deles lá. Então, como você viu no estúdio de dublagem, inclusive, a preocupação da linha de direção de dublagem em procurar dar um pique de interpretação, de inflexão, para aquilo que o brasileiro está acostumado a fazer. Pensando nisso também, nós desde a primeira novela elaboramos as aberturas das novelas aqui no Brasil. É o caso do Direito de Nascer, que nós produzimos a abertura especificamente para a novela, para dar uma embalagem melhor ao nosso produto, inclusive, né? Em termos de mercado, até para atender aquilo que o público brasileiro vai aceitar melhor para ele, né? Certo. E a repercussão da novela dublada junto ao público? Como é que você está vendo isso? Como é que está sendo? Eu vejo através dos números, né? Através dos Ibopes. Os Ricos Também Choram, a gente cita sempre porque foi a primeira novela, embora a gente tenha Amor Cigano hoje no ar, com um Ibope razoável e tal, mas Os Ricos Também Choram, em reprise, às 13 horas, a 1 hora da tarde, está dando um pique de 22, 23 de audiência. Você sabe o que significa isso em televisão. São médias de 20 de audiência no horário da tarde, cuja média, assim, normal é 11, 10, 9. Tá? Então, realmente, a gente considera um fenômeno. Talvez o fato de serem histórias calientes, histórias até tipo folhetim, a gente está voltando a um tempo em que Glória Ramadã fazia sucesso no Brasil em termos do atendimento ao sangue latino, vamos dizer assim, né? Do calor humano que o brasileiro pede, né? Necessita. Dessa forma, você acredita que permaneça esse gênero folhetinesco na novela atual, ele permaneça ou não seja apenas, vamos dizer, nesse momento de concorrência exacerbada no nível de audiência? Olha, tudo em comunicação e em televisão também, né? Nada é definitivo, as coisas evoluem. Nós estamos partindo para a 5ª novela dublada, ou 6ª, e desde Os Ricos Também Choram até agora, tanto o nosso know-how como o nosso enfoque sobre a novela importada se modificou, evoluiu, progrediu, amadureceu, né? Isso não quer dizer que daqui a 3 meses a gente tenha uma novela normal dentro dos padrões, sem ser folhetim, sem ser dramalhão mexicano, nem nada. Tudo é mutável. Então, eu acho que falar em termos definitivos é bobagem. Eu extrapolaria para o seguinte: a gente não dubla
só novela. A gente dubla também Filmes, filmes, longa-metragens, séries de desenho animado, programas em videotape e até comédias em videotape. Você me contava há pouco, por exemplo, assim, que algumas novelas elas tiveram que ser modificadas até no nome, né? Porque não havia... No título. No título, porque não haveria. E quem faz a escolha dessa novela? Quem compra o original? Você participa dessa escolha? Como responsável pela dublagem, você participa da escolha do original de ser adquirido? Na verdade, o feeling do Silvio com relação a isso é muito apurado. Ele não é novidade para ninguém, ele sempre trouxe muitas coisas de fora, mas sempre com a preocupação de adaptar à realidade brasileira. E o mesmo aconteceu com as novelas. Ele comprou a primeira, sentiu que ia dar certo, deu certo, e começou a comprar outras, ou receber pilotos de outras novelas. É óbvio que o feeling dele pesa muito, mas ele consulta as pessoas que estão trabalhando com ele. E até eu participo dessa escolha, porque ele nos consulta. Vocês acham que vai dar? Vocês acham que não vai dar? A história é boa, a sinopse tem pique, não tem? Então, a partir Só para daí... avaliar o volume de novelas dubladas na pequena, menos assim, número restrito de tempo que a SBT está no ar, quantas novelas vocês já dublaram e quantas novelas estão no ar no momento? Ou estão dublando no momento? Vocês estão dublando... Bom, deixa eu fazer uma retrospectiva da dublagem, das novelas dubladas, depois você pergunta ao Valdemar com relação às dele, ok? Os Ricos Também Choram, 248 capítulos. Desprezo, 188 capítulos. Amor Cristina Bazan, estou dizendo na ordem cronológica. Cristina Bazan, 100 capítulos de 1 hora. As duas primeiras foram de meia hora. Amor Cigano, 100 capítulos de 1 hora. Agora, O Direito de Nascer, 190 capítulos de meia hora. E proximamente Viviana, que será uma novela de 204 capítulos de meia hora. De todas essas, 80% disso já está dublado. As de Direito de Nascer, que a gente já está entrando para a dublagem do capítulo 70 e O Amor Cigano também. Certo. Agora, como última pergunta, como é que você, responsável pelo núcleo de dublagens, reage às críticas dos atores nacionais, brasileiros, dizendo que isso é uma restrição de mercado de trabalho? Olha, realmente não me preocupa o fato, porque, como você verificou lá embaixo, o dublador, na verdade, é ator. A profissão de dublador no Brasil não existe. Eles têm que ser atores, e todos eles são atores sindicalizados, com todos os R's e S's, entendeu? E trabalham para a dublagem também. Então a gente tem até depoimentos aí guardados de vários atores e atrizes que acham a dublagem importantíssima em termos de mercado de trabalho, né? Eles não fazem novela sempre. Eles fazem uma novela ou outra e às vezes ficam 5, 6 meses parados, ou fazendo teatro, ou fazendo filme nacional. E fazem também novela, o que é uma forma de rendimento para a subsistência deles. E uma forma digna de trabalho, uma forma razoável de trabalho. E uma forma até que bem remunerada de trabalho. Ok, obrigada. Nada.